Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos envolva nas suas bênçãos, na sua paz, na sua proteção. Gostaria de cumprimentar o meu amigo e irmão Anivan Neri, companheiro que durante anos e ao longo de alguns anos, né, Anivan, tem sido porta-voz da região no convite que nos tem formulado a participar de um evento como esse. Para mim é uma grande honra e uma satisfação que eu confesso reconhecer, tentar atingir a altura de um evento, de uma reunião, de uma organização de trabalho e de mensagem como essa. Sinto-me, portanto, profundamente gratificado e honrado com uma oportunidade tão alvissareira, tão auspiciosa como essa. Em nome de Anivan, eu cumprimento toda a mesa aqui presente, cumprimento meu amigo e irmão Armando Luiz, nós trabalhamos na mesma casa e eu fico com inveja do trabalho dele em outro dia, porque não é o dia que eu faço parte, né? Eu frequento um outro dia diferente do dia dele, as terças e as quintas eu não posso ir, normalmente por conta profissional, e me sinto com a vontade de ir por conta de um episódio como esse, onde eu pude beber da arte dele e me alimentar dessa música, que não é apenas música, é oração ao mesmo tempo, as suas composições, as suas letras, cujo texto tem uma mensagem e a melodia também tem uma mensagem. E ambas conjugadas alcançam aquelas fontes não cognitivas, como dizia o compositor alemão Schumann, se houvesse alguma coisa ou algum discurso verbal que substituísse a música não seria necessária. Mas a música tem um discurso que vai além desse discurso verbal. Então, depois da arte de Armando Luiz, eu poderia até encerrar o meu comentário aqui e mandar todo mundo refletir para as suas casas, porque me senti embevecido pela sua arte e em vulgar a sua arte admirável. Mas como temos algum tempo ainda, posso fazer algumas considerações sobre esse tema tão fascinante. Louis Pasteur, o famoso pensador, considerado pai da microbiologia, esse homem que na sua época antecipou a humanidade com a mensagem vulgar, não apenas do mundo microbiológico, mas também com as suas ideias sofisticadas em torno da medicina do futuro. E embora fosse rechaçado pela Sorbonne, criticado pelos meios médicos porque não tinha a graduação de medicina, tem uma série de pensamentos, não apenas na área sua de atuação da ciência, mas fora do âmbito da ciência médica, da ciência microbiológica, das ciências naturais, quando um deles ficou famoso, atribuído à sua mente genial. Ele costumava dizer, religioso que era, que um pouco de ciência leva a criatura ao ceticismo e ao ateísmo, mas muito de ciência conduz a humanidade à espiritualidade. Essa expressão de Pasteur é tão profunda que nos serve de base para o nosso raciocínio. Porquanto a ideia de Pasteur não era muito de ciência que conduz à espiritualidade no sentido matemático, no sentido quantitativo, mas era muito de ciência no sentido de ciência em profundidade. A ciência que sai do âmbito da especialidade, a ciência que vai além daquele movimento inicial da ciência de laboratório, que foi muito importante, a ciência empírica, para descobrir as leis da natureza e para detectar a realidade da vida que nos cerca para além das dimensões materiais. O muito de ciência, anunciado por Pasteur, de alguma forma fala do propósito da obra A Gênese de Allan Kardec. Porque a Gênese de Allan Kardec dialoga com a ciência. Faz
interlocuções como nunca ninguém antes no meio espiritualista fez. Porque os grandes pensadores e criadores dos sistemas religiosos espiritualistas da Terra, todos eles, tiveram ideias e apresentaram ao longo dos tempos ideias brilhantes, ricas de profundidades e ao mesmo tempo, em alguns momentos, escorregaram feio em superstições, em preconceitos, em crendices, em desvios. Ora apresentando grandezas filosóficas e intelectuais, ora sendo abafados e sufocados pelos preconceitos das suas épocas, pela tradição da sua cultura e do seu contexto histórico. Isso não acontece com Allan Kardec em A Gênese. Na obra A Gênese, trabalho de 1868, um ano antes do falecimento do codificador, trabalho que ele publica na época em que ele já era um homem experiente no contato com o mundo espiritual, como ele escreve em obras póstumas, quando nas primeiras interlocuções com o Espírito de verdade ele vai dizer: bem se vê pelas minhas perguntas que eu ainda era inexperiente no trato com os espíritos. Em 1868, quando ele escreve a Gênese, ou melhor, quando ele publica a obra Gênese, já era um homem experiente no contato com o mundo espiritual. Nessa obra, ele desdobra os elementos fundamentais da doutrina espírita que foram iniciados na primeira obra, o Livro dos Espíritos. Agora, naquelas partes mais complexas, naqueles pontos mais polêmicos, tanto da ciência ordinária, da ciência acadêmica humana, quanto da religião, da teologia e das passagens mais controvertidas do Evangelho de Jesus. Sobre o Evangelho, ele mesmo vai dizer, na introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos textos sagrados nós temos ali o exame do dogma, a parte dogmática e teológica, a parte que serviu para os pontos fundamentais da doutrina da igreja, os pontos que são os milagres e os fenômenos, os pontos que dizem respeito à cultura, à tradição, e ele vai dizer, e o ensino moral. Diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo que o que interessava, que é o mais importante, sobre o qual todas as religiões se reúnem, é o ensino moral. Mas os outros pontos ele vai examinar nas outras obras. Os dogmas, os pontos capitais da teologia, ele examina em O Céu e o Inferno. As questões palpitantes de filosofia, de teologia, ele já havia levantado em O Livro dos Espíritos. A compreensão de alguns fenômenos que aparecem no Evangelho estão descritos de maneira metodizada, sistematizada em O Livro dos Médiuns. E as passagens dos milagres e predições, muito polêmicas, ele examina em A Gênese. Mas não apenas isso. A Gênese não se presta a um trabalho apenas científico. É um trabalho que dialoga com as teorias científicas da época. É um trabalho que tem um tópico sobre a hipótese da origem do corpo humano, onde vai antecipar as teses de Darwin, melhor elaborada, porque as teses de Darwin mais tarde no século XX vai ser melhor elaborada, principalmente com a genética, a engenharia molecular, que Darwin na época não pôde ver, não pôde vislumbrar. Ele já levanta uma hipótese confirmada pelas ciências contemporâneas. Ele fala da geologia e do trabalho de elaboração da vida na Terra, a gênese da ciência e os aspectos espirituais da gênese científica. Ele apela para a cosmologia, a astronomia, para falar daquilo que a ciência havia afirmado a respeito da origem do universo. Mas não fica num trabalho meramente científico. Porque se Allan Kardec fosse fazer um trabalho meramente científico, a obra dele teria o valor de uma outra obra científica da época. Ele aborda as questões científicas, mas o trabalho dele não é para provar cientificamente nada. Ele mesmo havia dito em O Livro dos Espíritos, a ciência acadêmica material não tem autoridade para falar sobre espiritismo, porque já parte do pressuposto de que o elemento espiritual
não existe. Já parte do pressuposto preconceituoso de que não há nada senão o mundo que nós percebemos pelos sentidos materiais. Então não é um trabalho para ficar provando ou rivalizando com a ciência da época. Não é um trabalho apenas, a Gênese, para convencer do aspecto científico do espiritismo para os espíritas e convencer do aspecto científico robusto que a doutrina tem para os não espíritas. O trabalho, a Gênese, dialoga com aspectos difíceis da ciência para extrair aspectos espirituais, aspectos morais, mas, sobretudo, a obra Gênese nos faz refletir acerca de coisas, de elementos, partindo dos elementos que nós temos comprovados, para as realidades que somente podemos tocar através da dedução e da especulação. Kardec nos ensina a refletir, a raciocinar, nos ensina a escogitar, através daquilo que nós temos em uma lógica interna implacável. Os seus silogismos filosóficos, a sua forma de raciocinar, os textos que ele produz e que ele submete ao mundo espiritual, coloca a doutrina espírita encerrada no Pentateuco, pelo menos nas 5 obras, através da Gênese, num edifício muito bem construído. Num edifício que não tem uma gota de misticismo e de superstição irracional, e ao mesmo tempo não tem uma vírgula de materialismo. Um espiritualismo maduro, uma espiritualidade robusta, coerente, lógica, de bom senso, que raciocina, que reflete, que não tem medo do progresso, pelo contrário, aceita o progresso e caminha com ele. Uma espiritualidade que extrai da tradição de todas as épocas os elementos presentes e essenciais nas manifestações religiosas. A Gênese é um trabalho tão excepcional, que fala dos milagres e predições segundo o Espiritismo na segunda parte, através de raciocínios muito bem construídos, de ideias muito bem fundamentadas. No entanto, não para aí. Através da discussão que Allan Kardec vai fazer sobre os milagres, as predições, ele primeiro, na primeira parte, ele levanta, bloco por bloco, de um edifício filosófico, de um edifício cultural extraordinário, partindo inclusive dos elementos que nós temos sobre Deus. O grande enigma, como dizia Leon Denis. Deus que é ainda insondável, inalcançável pela criatura humana. Ele mesmo vai receber dos espíritos que nós não temos a capacidade ainda de compreender a divindade. Nos falta percepções. Os espíritos dizem a ele, literalmente, falta à criatura um sentido. Um sentido. Interessante a expressão sentido, porque se os espíritos disseram sentido, é porque eles estavam fazendo alusão aos sentidos da fisiologia. Aos 5 sentidos fisiológicos. Se falta um sentido, é porque era um outro sentido que não era um fisiológico. Para compreender a divindade. Para entender Deus. Para penetrar no mistério da criação. No princípio das coisas. É interessante perceber que os fundamentos que foram colocados em O Livro dos Espíritos vão ser desdobrados em A Gênese, num cunho muito mais filosófico, num cunho muito mais de raciocínio. Ele vai dizer que o Espiritismo no futuro vai se sustentar pela força das ideias, muito mais do que pelos fenômenos que produza. Porque os fenômenos são interessantes, os fenômenos chocam, a mediunidade sempre chamou a atenção, mas não convence. A pessoa pode defrontar um fenômeno mediúnico e sair da mesma forma como entrou. Fenômenos espetaculares que aconteceram na época dele e vem acontecendo, de materialização, de ectoplasmia, de poltergeist, de efeitos materiais, de efeitos intelectuais. E não necessariamente um fenômeno torna a pessoa melhor. Daniel Douglas Home, Slade, os irmãos Davenport, as irmãs Fox, Eusápio Paladino e os grandes médios do século XIX chocaram o mundo com fenômenos. Mas eu não sei
esses médios tornaram uma pessoa sequer mais evangelizada com os fenômenos que produzem. Não se tem notícia de alguém que se tornou um homem de bem por frequentar as sessões de Eva Carrière, de Marthe Berror, dos grandes médios do século XIX e XX, senão através da filosofia dos raciocínios que provocam acerca do mundo espiritual. O fenômeno foi importante, mas o raciocínio é que é desenvolvido na obra A Gênese. Conforme diz o professor Herculano Pires, o Livro dos Espíritos tem 4 partes conhecidas entre nós, cada uma delas ensejando uma outra parte ou uma outra obra da codificação. Da segunda parte, o mundo espírita ou o mundo espiritual, surgiu o Livro dos Médios, porque a segunda parte é sobre as relações entre os dois mundos, e o Livro dos Médios é o guia do espiritismo experimental, ou como se dizia, guia prático dos evocadores. Isso é, da experiência mediúnica, do contato com o mundo espiritual de maneira saudável, equilibrada, de maneira sadia, de maneira de bom senso. A terceira parte, das leis morais, que fala sobre a ética cósmica que temos que alcançar, surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque os Espíritos fazem um recorte, dizem que a doutrina do Cristo é aquela que é perfeita e em perfeita identificação com essa lei cósmica, com essas leis morais. A quarta parte, das esperanças e consolações, que falam sobre as questões da vida futura, dos sofrimentos e prazeres na vida material e dos sofrimentos e prazeres e ventura na vida após a morte, surgiu o céu e o inferno. A justiça divina segundo o Espiritismo. A primeira parte, no entanto, trata de elementos quase que completamente insondáveis, pelo menos na sua profundidade, Deus e as causas primárias. A primeira parte, portanto, lida com os elementos constitutivos e originais do universo, que Kardec, com a sua economia, vai dizer Deus, Espírito, Matéria, a Trindade universal. Foi dessa parte que surgiu a Gênese. A Gênese é um trabalho de desenvolver isso. Por isso que tem um capítulo chamado Origem do Bem e do Mal, que vai ser abordado por outro colega nosso. Porque a origem do bem e do mal tem a ver com o princípio das coisas, causas primárias. Primeira parte do Livro dos Espíritos. Ou seja, Kardec, no capítulo Origem do Mal, está tentando investigar a origem da moral. Quando foi que surgiu o senso moral na evolução do psiquismo, do elemento espiritual? Questão de fôlego, que não dá para confirmar no laboratório da ciência. Dá para deduzir através da lógica, daquilo que a gente tem, para chegar a raciocínios aonde a gente ainda não tem. A origem do bem e do mal. Inteligência e instinto. Quando ele faz um exame profundo sobre essas duas manifestações, hora do reino animal, hora da conquista hominal, e que na verdade há uma interface entre essas duas manifestações, a inteligência que reponta no chamado ser irracional, e os instintos que ainda predominam em nós e que devem ser direcionados. À medida que o homem avança intelecto-moralmente, os instintos não se destroem, mas se enfraquecem. E assim por diante. São, portanto, questões magnas, mas para dar o tom de toda a obra, o primeiro capítulo, caráter da revelação espírita, Kardec vai fazer uma discussão extraordinária, talvez ainda não totalmente compreendida por todos nós, porque é uma questão de alta filosofia sobre Deus e a revelação de Deus. Deus se revela? E se revela como? Através das suas leis? Fora das suas leis? Tanto é que o outro capítulo é um capítulo sobre Deus, que ele vai excogitar, que ele vai também fazer deduções sobre Deus. Os Espíritos dizem a ele, em O Livro dos Espíritos, que nos falta um sentido. E aí Kardec, com a sua inteligência, chega àqueles atributos de Deus que a gente conhece. Imaterial, único, soberanamente justo e bom, etc. Em A Gênese, ele volta à questão e vai dizer, isso não é o que Deus é. Isso é o que Deus não pode deixar de ser. Mas isso não significa que a gente compreende ainda em divindade. Ou seja, isso é indispensável.
Mas compreender a divindade não é só isso. Falta-nos um sentido. Ora, se Deus é imaterial e nós não concebemos nada que não esteja na matéria, ainda que seja uma matéria fluídica, ainda que seja uma matéria perispiritual, ainda que a gente examine as colônias descritas pelos autores, aí as cidades espirituais, como André Luiz e outros, nós estamos diante de um mundo na matéria. De uma matéria quântica, de uma matéria fluídica. Uma realidade sem matéria totalmente, a gente não tem ideia, a gente não tem referência. Deus é imaterial. Falta-nos um sentido. Então esse sentido não pode ser material. É essa a conclusão que ele vai chegando. Através da sua lógica, da sua reflexão, das suas escogitações. Os atributos de Deus são os atributos que a gente pode entender, mas não são ainda a divindade. A divindade ainda é insondável. Ainda é incompreensível. Mas a gente pode fazer reflexão filosófica a partir desses atributos para se chegar a algumas conclusões. Algumas conclusões importantes. Como, por exemplo, se nós temos a incapacidade de compreender Deus, isso significa que à medida que a gente amadurece, a gente compreende um pouco mais a Deus? Os espíritos disseram que sim. E chegam a dizer Allan Kardec, chega um momento, o espírito puro, que o véu se levanta totalmente porque se desprende da matéria, se desmaterializa a ponto de o sentir e o compreender. O espírito puro. Ora, então os espíritos estão dizendo que à medida que a entidade evolui, ela agrada e vai compreendendo a divindade. Ora, mas se eu, à medida que eu vou evoluindo, vou amadurecendo, eu vou compreendendo a Deus, é porque Deus permitiu assim. Foi Ele que permitiu. Sabe qual é a conclusão que a gente chega? Que Deus vai se revelando aos poucos, porque Ele quer. Agora, o mais complicado é o seguinte, tudo que você sabe de Deus, tudo que eu sei de Deus, tudo que a gente conhece de Deus, a gente tirou esse conhecimento dele mesmo. Porque a gente está mergulhado nele. Então a parcela daquilo que a gente compreende da divindade, a gente retirou da própria divindade. Deus vai se revelando aos poucos, vai se mostrando aos poucos, porque Ele é o mais humilde da criação. Ele é que nunca aparece. Ele é que nunca aparece pessoalmente. É o máximo da humildade. Ele se manifesta através da sua obra. E aí há uma outra dica. Kardec vai dizer, é necessário olhar para a obra. Porque a obra divina nos diz um pouco do seu Criador. E eu utilizo aquela metáfora do pintor. O pintor não é a obra, mas o exame da pintura nos diz alguma coisa do pintor. Ainda que a gente não saiba tudo. Ainda que a gente não compreenda tudo. A gente pega um quadro de Salvador Dalí e um quadro de Monet, a gente percebe as características de estilo e até determinadas características psicológicas, por causa dos temas de preferência. Os temas que, por exemplo, Van Gogh tinha preferência diferente de um Pablo Picasso. Eram temas distintos. Então a gente consegue compreender até a personalidade do pintor através da sua obra, do seu quadro, embora o pintor não seja o quadro. Deus não é a sua criação, mas está imerso na sua criação. E através da sua obra podemos entendê-lo melhor. Kardec diz isso. Isso é filosofia. Isso é raciocínio. Kardec nos ensina a pensar, a tirar mais do que tem no texto. Porque às vezes a gente apenas fica repetindo as questões, sem refletir em torno daquilo que ele nos dá. O Espiritismo, diz Allan Kardec, é uma revelação que veio do mundo espiritual, mas é também produto do esforço humano. Tem a nossa parte, então, nessa conjugação com o mundo espiritual. Ora bem, dentro, portanto, dessas características, a compreensão de Deus, através da evolução espiritual, vai permitindo que Ele se revele. Ou seja, à medida que a criatura amadurece, ela detecta a divindade, mas a divindade também se mostra. Alguém pode perguntar, o que é que surge primeiro? O indivíduo amadurece e compreende porque já está lá? Ou a divindade vai se mostrando à medida que o indivíduo amadurece? Não sei. Será que é uma via de mão dupla? Será que uma coisa aciona a outra? É interessante a gente pensar nisso, refletir nisso. A verdade é que Allan Kardec vai fazer tudo isso para falar sobre as revelações, ou seja, se Deus se revela gradativa e progressivamente, é necessário entender que revelações são essas. E aí Kardec se atém à chamada revelação divina,
Ou seja, a revelação no aspecto religioso, moral. Ele começa o texto do capítulo 1 falando das revelações parciais. Aí ele vai dizer, a astronomia descobrindo as leis dos astros, a biologia, a lei da matéria, as ciências naturais, a física, vão revelando com seus cientistas parte da criação, a compreensão da criação, através desse estudo, através dessa evolução. Mas são revelações pontuais, que vão somando a um conjunto. E Kardec vai dizer, Isaac Newton, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, são reveladores nesse sentido. São seres que, contribuindo com a divindade, foram de maneira pontual, de maneira fragmentada, de maneira diminuta, revelando parte da lei divina, através da descoberta das leis materiais. Porque revelar, diz Allan Kardec, vem de revelare, em latim, levantar o véu, tirar o véu. Ou seja, descobrir, identificar a verdade, os aspectos da verdade. Então, no sentido parcial, sempre há revelações. E ele vai dizer, no sentido, portanto, genérico, há uma revelação incessante para a humanidade o tempo todo. O tempo todo Deus está enviando revelações constantes, porque o progresso da ciência é isso. São as leis da natureza e a criatura tirando o véu. Portanto, entrando em contato com essa revelação. São revelações incessantes, uma revelação que não para. Kardec dá o exemplo até do próprio professor. O professor é uma espécie de revelador quando ensina aos alunos, transmite o conhecimento das leis da vida. Mas Kardec vai dizer, o professor já é um revelador de segunda ordem, porque o homem de gênio que fez o invento e descobriu as coisas, e estabeleceu aquele fato para a ciência, foi estudado pelos professores que mais tarde passou para os seus alunos. E Kardec vai dizer, quem são esses homens de gênio? Por que eles de vez em quando descobrem as leis da natureza? E aí entra na questão dos espíritos mais adiantados. Quando vai examinar os espíritos mais evoluídos. E vai dizer, muitos deles trazem já essas conquistas do mundo espiritual. Não de mão beijada, mas como sinal do progresso que eles mesmos fizeram em outras encarnações. Trazem as conquistas intelecto-morais que eles adquiriram do mundo espiritual por esforço próprio e de outras encarnações para uma nova existência onde vem revelar, vem trazer aquele domínio, aquela noção. Mas, diz Allan Kardec, nenhuma tarefa é apenas de transmissão para os outros. Esses missionários também evoluem na tarefa que exercitam. À medida que eles revelam, que eles transmitem aquilo que eles sabem, eles também crescem com a experiência, eles descobrem coisas novas, porque o missionário, antes de tudo, ele evolui com a própria missão. Muita gente acha, eu gostaria tanto de ser missionário. Ore a Deus pelos missionários. Você não sabe o que os missionários passam. Porque a gente acha que o missionário é ficar apenas convivendo com os espíritos superiores. Não, isso daí é depois da missão, quando ele venceu a missão. Enquanto ele é missionário, ele está correndo risco. Alguém me falou certa vez que Bezerra de Menezes perdeu 9 filhos ao longo da sua vida. Naquela época, então, morria depois do parto, muitos filhos tiveram problemas de saúde. 9, missionário, teve esse sofrimento. Você é capaz de perder 9 filhos? Eu não sou capaz nem de ter 9 filhos. Imagine perder. Então, nós vemos que esses espíritos ali são de vanguarda, mas são os agentes de Deus. Deus não age, até onde se saiba, diz Allan Kardec, diretamente na matéria. Se age, nós não podemos aqui confirmar. Não temos ainda fatos, não temos ainda condição de afirmar se Deus age diretamente na matéria. Mas, sobretudo, Deus age através dos seus agentes, que ao evoluírem, entram, ele diz dessa forma, ipsilíteres, entram de tal forma no seu pensamento, que se contaminam com o seu pensamento e são os agentes da sua vontade no mundo material e no mundo espiritual também. Esse é o estado dos espíritos muito evoluídos. Então, Kardec vai dizer, agora nos atenhamos aos ensinos morais, nesse capítulo. E vai dizer, no âmbito moral das revelações espirituais, fora da ciência, nós temos ali a prática de seres jamais adiantados que vem trazer iluminação à consciência humana. Para ajudar o ser humano a chegar lá onde eles
os espíritos mais amadurecidos já chegaram. Essa é a tarefa dos grandes iluminados. Seja fora do mundo material, seja reencarnando. E iluminar a noite por onde a gente ainda passa. E aí Kardec vai dizer o seguinte: porque se deixar a criatura evoluir por experiência própria, ele diz isso no capítulo, o progresso seria muito lento. Seria quase que parando. É só você fazer um teste. Quer estudar música? Quer tocar piano? Tente tocar piano e estudar música sozinho. Agora contrate um professor, um profissional que já sabe, que já tem uma carreira, que já percorreu os caminhos para ensinar você a tocar piano. Como vai ser mais fácil? Vai ajudar muito. Experiência dele, uma consultoria, em qualquer área. No ensino moral também. Tem uma amiga minha que diz: eu gosto de bater cabeça. Eu gosto de evoluir por experiência pessoal. Vou bater cabeça. Ele diz: vai reencarnar milhões de vezes no mesmo ponto. Que é o que a gente tem feito. Genericamente, os espíritos dizem que a gente está repetindo 500, 600, 700 anos os mesmos erros. E eu vou falar uma coisa que não é para desanimar, não, é para animar. Que bom que ninguém ainda almoçou. Normalmente esses erros estão sendo cometidos com as mesmas pessoas. Séculos cometendo os mesmos equívocos. Jesus disse isso: até agora, até os tempos de João Batista, o reino dos céus era tomado pela violência. Prova e expiação. Era evolução pela experiência, pela bater cabeça, né? Pelas dores, pelo resultado das escolhas equivocadas. Mas é muito melhor ter uma consultoria, ter um coaching que está na moda. Só que um coaching espiritual. Um coach que é uma revelação de uma lei. Essa é a ideia. Por isso os grandes missionários. E Deus, portanto, vai se revelando assim, aos poucos, não aparecendo de maneira imediata. E aí Allan Kardec vai entrar pelas 3 revelações de caráter universal. Vai dizer: se há revelações particulares, há revelações mais gerais. Há as revelações de grande porte. Aquelas revelações que não são revelações de pontos científicos ou de esquemas filosóficos pontuais que a humanidade vai digerindo, mas são grandes paradigmas. E ele vai dizer que há 3 revelações de caráter universal. A primeira é em Moisés, que simboliza não apenas Moisés, a revelação do povo hebreu, mas que Moisés personifica aquela criatura mais importante, né, da tradição, desde Abraão até ele, e depois os outros profetas. Mas em Moisés se formaliza o monoteísmo, a ideia do monoteísmo, que foi uma grande conquista, o decálogo, que serve até hoje de base, inclusive, para as nações da terra, inclusive nos códigos legais. A síntese de toda a sabedoria espiritual do passado de uma forma mais simples, de uma forma mais direta, de uma forma mais clara, de uma forma mais resumida. A síntese, a ideia de uma justiça divina mais equânime, porque antes disso não havia um caos por causa do politeísmo. Cada deus agia de uma forma no universo. Quando se concentra em uma única força, há um certo cosmo e a justiça parte dessa força. Ainda que, na época, a concepção de justiça era muito forte, era muito austera, era muito rigorosa, mas a noção de uma justiça e de compensações. Compensações. Por isso que Jesus disse, aliás, Moisés disse isso: honrai pai e mãe para que tenhais longos dias de vida na terra. A compensação era na terra. O homem de Yahvé, o homem de Deus, ele é abençoado por Deus e pelo menos tem 2 escravos. Essa era a mentalidade do hebreu, ou seja, compensações materiais, tinha prosperidade. Tem algumas religiões que continuam nessa. Compensações materiais. Veio Jesus. Jesus é a segunda revelação de caráter universal, diz Allan Kardec. Porque em Jesus não vai negar a primeira revelação, porque a primeira revelação foi parte dessa revelação divina maior. Jesus veio complementar, cumprir, completar, como diz o próprio Evangelho. Veio ratificar algumas coisas, porque a mensagem de Jesus em germe já estava lá no Decálogo, só que ele desenvolveria, aprimoraria. Deus realmente é um Pai, é justo, mas é um Pai amoroso, suavizando, portanto, o rigor da lei mosaica, estabelecendo a síntese no amor, falando de uma vida futura e falando de compensações numa vida que não é presente, numa vida futura.
mas não pôde explicar muita coisa. Jesus não pôde explicar algumas coisas na sua época. Não pôde descrever uma série de fenômenos, porque o conhecimento ainda estava engatinhando, inclusive das leis materiais. E, sobretudo, das leis espirituais. Reservou ao futuro. O Espiritismo, diz Allan Kardec, é a terceira revelação. Eu desafio alguém a procurar outro sistema filosófico e religioso. Eu conheço a teosofia de Helena Blavatsky. Eu conheço boa parte do esoterismo oriental. Todos respeitáveis e de grande conquista para a humanidade. Mas eu não conheço uma doutrina que descreve com tantos detalhes a vida espiritual como o Espiritismo. Jesus falou da vida futura, mas não pôde descrever como é que era. Se resumia em falar choro e ranger de dentes e bem-aventurança para aqueles que cumprissem bem seu papel na terra. Mas não podia descrever melhor. Usava imagens fortes para a mentalidade entender. Falava das compensações da vida futura de maneira simples. Ele próprio disse em João capítulo 14, teria muito mais coisa a vos dizer, mas vós não suportaríeis. E é por essa razão que eu pedirei ao Pai que envie mais tarde o Consolador, o Paracleto, o Advogado, o Espírito de verdade, que ficará convosco para todo sempre, recordará minha mensagem, dirá coisas novas que hoje eu não posso falar. Vós não vereis, mas ele estará convosco. Kardec, tomando as palavras de Jesus, são palavras de Jesus. Kardec vai dizer, se ele vai estar conosco para sempre, se vai ficar com a gente para sempre e a gente não vai ver, não é uma pessoa. Porque alguns acreditaram que Jesus estava dizendo que ele voltaria. Não, ele falava de um outro Consolador que viria, que ficaria conosco. Kardec vai dizer, se é uma coisa que fica com a gente, que nunca morre, nenhum homem, nenhum ser humano fica com a gente para sempre. Uma hora morre. Não é uma personalidade, não é uma individualidade, é uma ideia, é uma doutrina. O Consolador que Jesus descreveu no capítulo 14 de João tem toda a característica de uma doutrina. Qual a doutrina que descreve aqueles ensinos dele de maneira palpável, de maneira patente, senão a doutrina espírita, se configurando como a terceira revelação de caráter universal. Não tem nenhum particularismo nisso, no sentido de que o Espiritismo agora é mais importante do que outras doutrinas, até porque, por Espiritismo, quando a gente pega a obra de Kardec, a gente tem que entender isso. Espiritismo na obra de Kardec aparece com dois sentidos. Em alguns momentos, quando Kardec diz assim, o Espiritismo é a nova ciência que vem estudar o elemento material. Ele está falando da doutrina que ele codificou. Mas em alguns momentos ele fala assim, o Espiritismo está presente na história da humanidade. Remonta à mais alta antiguidade. Está no ar. Ele está falando desse conjunto de ideias que se chama Espiritismo. Esse conjunto de ideias está presente em qualquer parte. O que Kardec fez foi organizar, coletar, elaborar numa sequência didática as grandes verdades espirituais que não são patrimônio de doutrina nenhuma. Reencarnação, mediunidade, evolução, mas numa lógica, numa clareza, sem vícios, sem preconceito, numa economia, numa síntese notável que constitui a revelação espírita. O capítulo Caráter da Revelação Espírita, que abre esta semana, nos convida a refletir o que é realmente espiritismo. O que é realmente espiritismo? Qual é a fonte da doutrina espírita? Quais são as suas características? Qual é o caráter da doutrina espírita? O que se configura como doutrina espírita realmente? Kardec usava às vezes a expressão espírita para falar vida espírita, mundo espírita. Bem se vê que mundo espírita não é um mundo que só tem espíritas. Mundo espírita era mundo espiritual. Portanto, espírita às vezes era utilizado como acepção de espiritual. Espiritismo como essa doutrina que são as verdades espirituais. Por essa razão ele vai dizer, no passado, a astrologia e as superstições astrológicas ensejou a astronomia ciência. A alquimia e as ideias do passado da alquimia desagou na química.
E em vários dos ramos da ciência, nós temos elementos que eram pseudocientíficos, mas dentro deles haviam grandes verdades que mais tarde se desenvolveram em ciência. Kardec vai dizer, da bruxaria, da feitiçaria, das ciências mágicas, das ciências esotéricas, surgiu a ciência espírita, que é uma ciência para estudar os princípios fundamentais do elemento espiritual. O Espiritismo estuda, portanto, o elemento espiritual. É essa organização, meus amigos. E por isso, o Espiritismo nos convida a essa religiosidade madura. Essa religiosidade que sai da liturgia. Durante séculos, a gente lidou com a religião de uma forma que era assim. Quando você tem fé, é quando você vai e frequenta, quando você se ajoelha, quando você faz ritual, quando você se benze, quando você pede bênção, quando você se submete a algum ritual, você tem fé. Essa é uma fé infantil. É uma fé que ao longo da humanidade a gente cultivou com o culto exterior. O Espiritismo, conforme Jesus, vem nos convidar a um culto interno, que é mais difícil. A adoração do Pai em espírito e verdade, conforme ele diz à mulher samaritana. Essa adoração interior, que é mais difícil. Kardec vai dizer o sacrifício mais agradável a Deus. Sacrifício aqui no sentido de holocausto, né? Matança de animais, matança de vegetais, né? Carnificina de pessoas em oferecimento aos deuses. Ele vai dizer o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício das paixões. É a transformação moral para melhor. Porque sai da religião e vai para a religiosidade. A religião é o aspecto coletivo. É a frequência, é o horário, é o culto, que é importante, porque organiza uma prática social, coletiva, porque direciona para finalidades sociais, porque gera benefícios à sociedade, mas isso é religião. A religiosidade é quando você é tocado, quando você se sensibiliza por dentro, quando você não fica repetindo apenas que acredita na reencarnação, mas se queixa por que a vida é assim. Se você acredita na reencarnação e se queixa, alguma coisa está errada. Não acredita. Ou ainda não entendeu a reencarnação. Porque se a reencarnação diz que eu estou no processo evolutivo e que as coisas que eu estou enfrentando agora são resultado das minhas próprias escolhas, em experiências pregressas ou nessa, a reencarnação é para nos deixar mais dóceis, mais compreensivos, e não para ter apenas uma compreensão filosófica das coisas. A mediunidade não é para a gente ficar sentindo arrepio. Opa, aqui como eu estou sentindo arrepio, senti um espírito aqui. Eu nunca sinto arrepio, acho que os espíritos se arrepiam comigo. Isso é o de menos. A mediunidade é para dizer que você não vai morrer. E que esses espíritos que aparecem a você, estão dizendo a você o que é que vai acontecer com você logo logo. Quando você viajar para a vida após a morte. Aqueles sofridos vêm advertir você. Olhe como eu estou e olhe como você vai ficar se continuar assim. E aqueles felizes vêm dizer a você, olhe como eu estou, vale a pena amar. Vale a pena praticar o bem. A mediunidade é para demonstrar que nós não somos um corpo que vai morrer. Somos um espírito que estamos temporariamente no corpo. Que vamos viver. Então, essa é a ideia. Porque nessa religiosidade nós somos tocados. Portanto, meus amigos, a doutrina espírita, como revelação, vem apresentar conceitos que evitam que a gente se confunda, que evitam que a gente se perturbe, que evita que a gente entre na idolatria de ícones religiosos. O Espiritismo vem colocar em nossas mãos a nossa evolução, porque vem dizer que nós somos construtores da nossa caminhada, que seremos amanhã a consequência do que façamos, que se estamos errando, caindo, mas estamos insistindo na reforma moral, estamos no caminho certo. Porque eu vejo muito espírita desanimado, dizendo que não está conseguindo fazer a caridade como Francisco de Assis. Mas Francisco de Assis não conseguiu fazer a caridade de um dia para a noite. Ali é uma construção. Ninguém se torna angelical de improviso. São exercícios. Se você está tentando no bem e caindo, mas está servindo, está fazendo certo. Agora o problema é estar caindo sem servir nada. Se você está produzindo bem e de vez em quando você cai, é natural a queda. Até os grandes apóstolos assim viveram.
Mas se você está errando sem servir a nada e a ninguém, aí tem alguma coisa de errado. O Espiritismo vem nos dar autoestima, nos retira aquela ideia do passado, de se martirizar, de se flagiciar, de sofrer para ser feliz após a morte. Olha que coisa. O Espiritismo vem dizer que só ama quem se ama. E o amor ao próximo que Jesus recomendou é um amor a si mesmo. Porque se eu realmente amo ao outro, à medida que eu amo, eu estou me amando também. É o contrário do narcisismo. Porque o narcisista se protege e nem necessariamente se ama. Se envaidece. Por isso que Lacan, na psicanálise, Freud dizia que o amor que você busca desenfreado nas carências e nos relacionamentos, no fundo você está buscando um amor que está em você mesmo. Ainda que você vivencie as relações, os relacionamentos, mas está dentro do seu inconsciente. Então, meus amigos, o Espiritismo nos liberta das algemas, nos liberta das amarras, vem nos dizer que estamos caminhando para a plenitude, que estamos felizes por participar de uma nova era. Conforme o Anivan disse aqui, já encerrando os nossos comentários, o Espiritismo vem nos dizer que não estamos a sós, que seres de outra dimensão nos acompanham, nos assistem, nos sustentam, nos encaminham para o bem, choram as nossas lágrimas, se apiedam dos nossos problemas, mas tem respostas que nós só saberemos logo mais à frente. Tem uma compreensão diferente das dores que passamos, porque a gente ainda tem uma compreensão infantil da divindade. Oscar Wilde costumava dizer o seguinte: quer uma tragédia na sua vida? É só Deus atender tudo que você quer. Porque a gente nem sabe o que a gente quer. Se Deus for a atender todos os nossos pedidos... Eu tenho um filho de 3 anos. Ele me pede para comer chocolate o dia inteiro. Eu não dou. Ele fica chateado, faz birra comigo, fica de mal. Até quer me bater de vez em quando. Ele não compreende que eu, negando a ele comer doce o dia inteiro, eu estou amando. Ele não vai compreender agora isso. Porque se eu der por amor a ele doce o dia inteiro, eu vou desencarnar o menino. Por amor a ele, eu estou negando. Deus às vezes nos nega algumas coisas por amor. Tiro ele e levo para a escola. Ele chora, fica de mal, diz que não quer saber de mim, porque queria ficar no iPad jogando em casa, assistindo Peppa Pig, esse raio que vicia as crianças. Ora bem, ele só vai compreender depois. Às vezes nós também vivemos isso. Não compreendemos a divindade. E a divindade nos encaminha para onde o nosso ego não quer ir. Para onde a gente não quer ir. Para quê? Para a gente compreender um pouco mais o amor dela por nós. Porque meu filho vai crescer e talvez futuramente ele vai compreender o meu amor por ele naquele gesto, naquelas atitudes. Não agora. O nosso amadurecimento faz a gente compreender um pouco mais a revelação de Deus. Que Deus se revela constantemente. Mas para isso é necessário que nós, que já despertemos para as verdades espirituais, que já não estamos apenas agindo por instinto, mas também por razão, possamos perseverar nas escolhas corretas, insistir no bem, com conflitos, com dificuldades, com as nossas características humanas, com os nossos demônios. Faça o bem, haja no bem, e o bem vai lhe dar resposta. Para concluir, eu me lembro de um diálogo célebre que o Dr. Bezerra de Menezes mantinha com um espírito obsessor que se manifestava na Federação Espírita Brasileira, na época na sede em Brasília, ou melhor, no Rio de Janeiro, na Avenida Passos. A entidade espiritual psicografa Chico Xavier na obra A Vida Escreve, a entidade espiritual que se manifestava pelo médium Frederico Júnior, o maior médium do Brasil na época, o médium sonambúlico. A entidade falava de coisas, dizia: olha, Bezerra, eu acompanho vocês aqui, e chego à conclusão que vocês não são diferentes de mim.
Vocês se irritam, eu me irritam também. Vocês são instáveis emocionalmente, eu também me desestabilizo. Vocês cultivam, têm vícios, eu também tenho vícios. Vocês têm apego, eu também tenho. Então qual é a diferença? Esse negócio de vocês ficarem me doutrinando, me orientando, qual é a diferença? Se vocês vivem a mesma coisa que eu. O capítulo se chama A Sutil Diferença. E Bezerra vai dizer assim, eu concordo com você. Aliás, é por isso que estamos aqui. Porque se a gente fosse anjo, a gente já estaria em outra tarefa. Porque os anjos já têm outro trabalho. Deus, no entanto, reserva criaturas iguais para se auxiliarem umas às outras. Há realmente muita semelhança, só há uma sutil diferença. E o Espírito diz, qual é? Sabe o que é? Eu tenho vício, eu tenho cólera, eu tenho agressividade, eu tenho vaidades, eu tenho problemas emocionais, de comportamento. Eu tenho todas essas imperfeições que você falou. Você também tem. Só que eu estou lutando para sair dela. E você, meu amigo, está alimentando ela? Está se comprazendo delas? Está vitalizando-as? Essa diferença faz toda a diferença. Então pensemos nisso. Recorramos à casa espírita. Aqui mesmo há um trabalho, estou vendo que há um trabalho de tratamento espiritual. Recorramos ao tratamento espiritual, mas não fiquemos apenas achando que o tratamento espiritual vai resolver todos os nossos problemas. Porque não vai. Em instruções psicofônicas, um médium mineiro conhecido manifesta-se por Chico. Está lá, instruções psicofônicas, anotado por Arnaldo Rocha. Ele vai dizer, eu trabalhei numa casa espírita em Minas Gerais, atendia filas quilométricas de tratamento. E o que eu fiquei mais surpreso é que quando eu desencarnei, as mesmas pessoas que eram atendidas por mim no centro, estavam sendo atendidas com os mesmos problemas. E eu acho que vão reencarnar com os mesmos problemas, ele dizia. Porque o tratamento espiritual é para nos fortalecer, para nos dar combustível, nos dar energia, para nos ajudar a sair de repente alguma questão, alguma falta de energia, alguma falta de disposição, a fluidoterapia. Mas é necessário buscar as causas do problema. Por que eu estou nessa situação? Por que eu precisei buscar o tratamento? Porque senão eu recebo o tratamento, me sinto bem, amanhã eu estou precisando de novo. Por isso que Jesus dizia, vai e não voltes a pecar, para que não te suceda algo pior. Entenda pecado como imperfeição. Melhore-se para não precisar. Para você buscar também as fontes, porque está ao nosso alcance. Se você conseguir sintonizar com o alto, você também recebe a fluidoterapia do alto. Para não ficarmos apenas repetindo os padrões do passado. De nos relacionarmos com as instituições à moda do ritual antigo. Portanto, meus amigos, agradeço a oportunidade. A Anivan, novamente, em nome de todas as instituições espíritas aqui, agradeço, sensibilizado, a oportunidade de estar discutindo um tema tão relevante, um tema árido, um tema difícil, mas que tentamos dar um toque de suavidade, com alguns exemplos, em alguns momentos descontração através de algo engraçado, porque é um tema muito filosófico, muito robusto nesse sentido, mas acredito que a essência do tema está aí. Reflitamos, todos nós, sobre isso. Pensemos o que é que queremos diante da revelação que já recebemos, particular de cada qual. Que cota de revelação eu já peguei? E o que é que eu posso aproveitar isso na minha existência, na minha vida, para me tornar feliz? Para ser uma pessoa feliz. Não é para salvar os outros. É para ser uma pessoa mais harmonizada, porque se você for uma pessoa harmonizada, você já resolveu parte do problema. Do problema do mundo. Se você resolver o seu problema, você já está bem harmonizado com os outros. Agradecemos, portanto, repetindo José Silveira Horta, que disse, Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos, da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva, escuta-nos, mestre, e vem retificar nosso passo, na tarefa corrigida, sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento e a cada instante,
possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muita paz, muito obrigado.